Só porque eu falei que esse homem não ia admitir nada, o homem foi lá e admitiu o relacionamento. Era melhor ter ficado quieto. Meu Deus, gente, meu Deus. As atualizações que a gente tem de 2 dias pra cá não é boa coisa não, viu? Ó. Tá colando? Não tá colando. Não tá colando. Era melhor ter ficado quieto. O que aconteceu, gente, de 2 dias pra cá? Que foi quando a gente teve a nossa última live, né? A gente tá tendo live aqui a cada 2 dias, vendo as novidades dessa história. O que aconteceu de 2 dias pra cá? A empresa do Surrion, a Gold Medalist, a menina resolveu abrir a boca. Ela tinha dito que ia falar só segunda-feira, mas disse ela que se adiantou. Se ela vai dizer de novo alguma coisa na segunda, aí não sabemos, mas já disse alguma coisa, né? Antes. E o que foi que a tal da dona Gold Medalist disse? Ela confirmou que eles namoravam? Sim, ela confirmou que eles namoravam, mas não foi bem assim. A dona Gold Medalist veio falando que os dois namoravam, mas que os dois começaram a namorar só em 2020, quando ela já era maior de idade, e terminaram o namoro em 2021. Então foi assim um namorico de 1 ano e pouco. Nem 2 anos chegou? E aí, não, peraí, eu errei a data. Não é que nem 2 anos chegou, nem 3 anos chegou. Eles namoraram de 2019 a 2021. Perdão. Nem 3 anos chegou, 2 aninhos e olhe lá. E que as fotos, essa daqui foi liberada ano passado pela própria Serum. Depois a família dela liberou essa segunda foto e, por fim, liberaram essa terceira foto, que é a foto que a gente olha e fala assim, amigo, não tem mais o que negar, né? Para de forçar amizade, porque não dá. Vou deixar essa aqui na tela que é melhor, né, gente? É melhor essa aí do que as outras duas. E aí eles falaram que não, que essa foto aí não é de 2016, como tava todo mundo falando. Não, essa foto é de 2019. E a outra também, essa do óculos, também não é dessa época, de 2016 também, que eu acho que falaram que é essa. É de mais pra frente, é de quando eles já estavam namorando, de 2020. Tá, segura essa informação aí. Também disseram que as cartas são cartas normais. E aí, gente, é muito forçada essa parte aqui, me desculpa, vai. É muito forçada essa parte aqui. Falaram que são cartas normais e que é muito comum no exército as pessoas mandarem cartas para os seus amigos em casa, conhecidos mesmo que não sejam amigos íntimos, conhecidos, usando linguagem informal, que foi uma das coisas que o pessoal tinha levantado, né? Porque assim, coreano tem 3 tipos de linguagem: a formal, a corriqueira e a informal. A informal você só usa com quem é realmente íntimo, você não usa com qualquer um. Mas eles quiseram enfiar a história de que tipo, mas o pessoal do exército tá assim muito fragilizado, muito emocionado, então eles costumam mandar cartas assim mais íntimas para qualquer amigo. E que é normal eles escreverem eu te amo nas cartas, porque é normal, porque eles estão com a emoção lá em cima. Gente, se é normal, eu acho que eles tinham 2 jeitos de provar isso. E eles não usaram nenhuma dessas 2 possibilidades. Primeiro, onde estão as outras cartas que ele mandou para outros amigos? Concorda comigo? Se ele tiver mandado outras cartas para outros amigos e tiver o mesmo peso, ai, eu te amo, ai, eu sinto sua falta, ai, não vejo a hora de te ver, Pac Bogon? Sei lá se eles eram amigos, mas um exemplo. Aí tudo bem, concorda? A gente vê que, ok, realmente, ele tá falando com ela no mesmo tom que ele tá falando com todo mundo. Outra coisa, se é uma coisa normal das pessoas do exército falar assim, porque elas estão lá dentro, mas, né, emotivas e não sei o quê,
Pega a carta de qualquer cadete lá dentro, como é que fala? Cabo, qualquer soldado é a palavra. Pega a carta de qualquer soldado. Mostra que todos os soldados falam assim, que isso é um linguajar comum da pessoa quando ela vai pro exército. Concorda comigo? É muito fácil provar que isso daqui é uma mentira, só que eles não provaram. Então é por quê? Porque não é uma mentira, né, gente? Pelo amor de Deus. Coisa fácil de se provar, a gente simplesmente prova. A gente não fica fazendo grandes suspenses, a gente só vai lá e prova. Outra, disse que a menina, a Seron, realmente sabia da dívida quando ela saiu da empresa. Eles fizeram um pronunciamento de todo tamanho, mas essa parte da dívida eu quero focar com vocês, que foi um negócio que me incomodou um tanto. Essa parte aqui, ó, at the time. Eles falam assim, ó, naquela época, a Seron, ela já tinha saído da companhia, né, da empresa, e tinha conhecimento legal suficiente sobre os seus débitos, as suas dívidas. Isso fez com que ela mandasse uma mensagem não para o credor da empresa, mas para o Kim Soo-hyun. Entretanto, o Kim Soo-hyun estava totalmente por fora da situação entre a Gold Medalist e a Kim Seron. E naquela época, eles já tinham se separado há mais ou menos uns 4 anos. Tem um outro ponto não é manifestação que fala, declaração. Tem um outro ponto da declaração que eles falam assim, que ele não entrou em contato com ela, né? Ele não respondeu a mensagem, ele não entrou em contato com ela, porque ele não queria dar esperanças do relacionamento voltar. Gente, eu acho isso muito baixo, assim, ó, com todo respeito, eu acho isso muito baixo. Por quê? A primeira coisa que a Dispatch disse, que perguntou para eles tudo bem, vocês estão cobrando uma dívida que é dela e que é devida. Vocês avisaram para ela que ela tinha que pagar a dívida? Ou vocês avisaram para ela que ela não tinha que pagar a dívida? Porque quando ela saiu, vocês falavam que ela não ia precisar de pagar a dívida. Como é que é? Vocês queriam que ela pagasse ou não queria que ela pagasse? E aí, qual foi a resposta deles? Ah, não sei, tem que ver. Ah, eu vou atrás do e-mail. E aí, agora, do nada, falando que sim, que ela sabia de toda a dívida, ela sabia de tudo que ela devia e que ela ia ter que pagar. Por quê? Porque as pessoas estão caindo de pau em cima, falando que, mano, como é que vocês viram pra alguém e falam, ó, não precisa pagar nada, não. E depois vocês viram e falam assim, ó, tem que pagar do dia pra noite. Você não deixou nem a pessoa se programar, concorda? Porque assim, hoje eu tava lá no Instagram, alguém respondeu uma mensagem, eu entendi a ideia da pessoa, mas a pessoa não entendeu, eu acho que o caso. Porque ela falou assim, ah, mas isso é um problema de descontrole financeiro dela. Se ela tinha uma dívida, ela tinha que ter se organizado para pagar a dívida. Só que uma coisa é ela ter a dívida de 2021, ela saber quanto que ela tem que pagar, ela ter um prazo XYZ para pagar essa dívida e ela saber que ela tem que conseguir tanto por mês para pagar essa dívida. Isso é uma coisa. E aí ela pode se descontrolar e vai dar ruim, ou ela pode seguir aquele plano e vai dar bom, certo? Outra coisa eu tenho uma dívida desde 2021, a minha empresa em 2021 fala que eu não preciso pagar. Aí a minha empresa cancela o meu contrato. Eu não consigo trabalhar em absolutamente nenhum lugar. E do dia para a noite, toque, toque, toque. Tá aqui uma dívida que eu não falei para você que eu ia te cobrar e você tem, sei lá, meia hora para me pagar. Concorda que não é um descontrole financeiro? É tipo uma dívida que veio do absoluto nada. Ela sabe do que é? Ela sabe. Mas se você diz, não vou te pagar, não vou te cobrar, e depois você vai lá, cobra e nem dá tempo da pessoa respirar, gente, é muita sacanagem. É muita falta de tato, sabe? E não só do Kim Soo-hyun, tá? E não só do Kim Soo-hyun. Nesse ponto, eu acho que é falta de tato
gerência de empresa. E também não vou falar essa patifaria que eles falaram aqui, ó. Bota de novo na tela. Ai, que isso aqui é patifaria, gente. Essa parte aqui, ó. Ridículo. Que é o quê? Ai, o Kim Soo-hyun, ele não estava, aqui ó, completely unaware, ele não estava a par da situação entre a Gold Medalist e a Kim Seron. Primeiro, um péssimo administrador, então, porque ele é responsável por tudo que acontece dentro da empresa dele. Não tenta passar o Seungri porque não cola. Se você tem uma empresa, cuida dela, porque se você não cuidar, meu amor, e a lei vier atrás de você, você não vai ter esse argumento para passar. Então, se você não tem esse argumento para passar para a lei, você não tem esse argumento para passar para ninguém. Primeiro, você tem que saber tudo o que acontece dentro da sua empresa, ou não tem uma empresa. Segundo, gerência também safada, né? Porque podia ter tido um pingo de tato com a ex-funcionária. Sabiam a situação que a menina tava. Porque aí estão tentando fazer o quê? Transformar essa história inteira em uma história de uma jovem que não soube superar o relacionamento. Quando essa história não é uma história sobre uma jovem que não soube superar um relacionamento. Não é uma história de amor. Isso aqui é uma história de dinheiro. Isso aqui é uma história de uma menina que ficou sem poder trabalhar, que recebeu uma dívida enorme em um país que dívida não caduca, em um país que as pessoas têm cultura de estar endividado, em um país onde ela não estava conseguindo trabalhar por causa do ódio que ela recebia da mídia e da audiência. É disso essa história. Essa história é sobre grana. Essa história também tem o ponto dele ser um ex-namorado que foi indiferente? Tem. Essa história também tem o ponto de um adulto envolvido com a menina de 15 anos, que se eu falar criança, tem gente que fica nervosa, né? Quando a gente fala que adolescente é criança. Não, adolescente é adulto agora. Adolescente é criança, mas enfim. A história também tem isso? Tem. Mas essa história é de dinheiro. E uma história de dinheiro não é uma história de ganância, de interesse, porque nenhum de nós vive nesse mundo de luz do sol, gente. A gente não faz fotossíntese, não fica na luz do sol. A gente vive de dinheiro, a gente paga luz, a gente tem teto, a gente paga comida porque a gente tem dinheiro. Pelo amor de Deus. Ah, cada um. Ok, que mais aqui que eu já me revoltei demais nesse ponto da história. Que mais aqui? Aí eles também falaram assim que eles tinham dito para ela quanto que ela devia e que eles tinham feito um acordo para ela, né? Já tinham melhorado a condição financeira do pagamento. E aí eles vieram com esse documento aqui. E também vieram com esse outro documento aqui, dizendo que a dívida dela era uma dívida de não sei quantos mil dólares, eu acho que deve dar uns 700 mil dólares, porque tá aqui, ó, 1 bilhão, 1 bilhão, 114 milhões, 361.825 wons. Esse 1 bilhão de wons deve dar mais ou menos 700 mil dólares. E aí eles falaram assim, a gente já tinha conversado com ela sobre melhorar essa dívida e a gente baixou a dívida para 480 mil. Só que 480 mil já é o que a gente está trabalhando em cima e é desses 480 mil que ela está pedindo mais tempo para pagar. Não é de antes, é de depois. Eles estão jogando algumas informações como se eles estivessem dizendo que eles super negociaram com ela depois que ela entrou em contato, mas não, eles negociaram isso com ela antes, eles deixaram ela saber antes. O que ela estava pedindo, né, mais tempo para pagar, é dos 480 mil para frente. Eles estão dizendo que eles deram possibilidade dela pagar, baixando de 700 mil para 480 mil. São coisas diferentes, são momentos diferentes da história. Eles estão alegando coisa do passado, sendo que ela está alegando coisa de mais para frente. Ela está falando de algo mais para frente. O que faz parte desse caso, que a mensagem dela que ela mandou pro cara e que ele não respondeu, é coisa de mais para frente na história.
Outra coisa que as pessoas estão falando é da mensagem, né? Que ela mandou a mensagem para ele viu, inclusive ele printou, ele mandou para dispatch aquela mensagem. A dispatch não tem a mensagem por conta dela, tem por conta dele. Por conta dele ter mandado a mensagem para a dispatch teve acesso ao número de telefone do primo. Foi assim que ela começou a receber ligação até no telefone do primo. E as pessoas estão falando que isso tudo é uma grande indiferença. Lá na frente da história, certo? Certo. Eles estão dizendo que é mentira que ele foi indiferente com ela. Afinal de contas, a gente cobriu os gastos do acidente. Então, assim, eles estão falando que lá na época do acidente, 2021, eles cobriram os gastos. Só que a gente tá falando que ele foi indiferente em 2024, quando ela estava mandando mensagem sobre uma dívida que chegou para ela de 2023. Então, assim, é indiferença retroativa, entendeu? Porque uma vez na vida eu não fui indiferente com você, aí significa que eu posso fazer qualquer coisa e você não pode falar comigo que eu sou indiferente, porque lá atrás eu te dei atenção. Não faz sentido, não faz sentido, pelo amor de Deus. A impressão que eu tive, gente, de verdade, vendo esse pronunciamento deles, é que eles nem se esforçaram muito, tá? Eles só falaram qualquer coisa para dar uma segurada no povo. Disseram que numa tentativa, eu acho que de descredibilizar o que estava sendo passado lá no Garoceiro, que a tal da tia não era a tal da tia, era uma tal de uma amiga. E aí eu pergunto, e daí? Tipo, o que muda na história? A menina, a amiga da mãe tá fazendo uma denúncia ou a irmã da mãe tá fazendo uma denúncia? O que muda nisso? Tipo, qual a diferença? Você tem que ter o mesmo DNA da pessoa para fazer uma denúncia? Aí beleza, aí é válido. Se for DNA diferente, não é válido. Não faz o menor sentido esse argumento, até mesmo porque a própria mãe da garota foi, depois de tudo, no Garoceiro e falou que ela quer um pedido de desculpa. No fim disso tudo aqui, a gente bota o pedido de desculpa que ela quer, porque ela quer item por item. A mãe, ela quer desculpa de desculpa de desculpa. E sabe o que é ótimo, eu acho, na relação dela? Ela não fala sobre perdoar dívida. Porque isso aqui nunca foi também sobre perdoar dívida, sobre ele pagar a dívida dela. Isso não existe, isso nunca existiu. Não é disso que a menina falava, não é isso que a família tá falando, e não é isso que nenhum de nós que tá criticando tá falando, que ele tinha que pagar a dívida dela. Eu gostei quando ela menciona da dívida no pedido de desculpa, porque vocês vão ver que ela não fala sobre ela não pagar, sobre ninguém pagar, ou sobre o Kim Soo-hyun tinha que ter pagado. Não fala nada disso. Agora, a gente vai pro Garoceiro, porque depois que a empresa deu esse pronunciamento, né, de que as fotos eram falsas, eles até mostraram esse print aqui, como se fosse um print de que essa camiseta foi lançada no mês 6 de 2019, então como é que essa foto foi tirada em 2016? Eles ainda mostraram esse print. Então, além deles terem desmentido sobre a data das fotos, né, se baseando na roupa que eles estavam usando, e também falado sobre ele não ter sido indiferente e não sei o que lá, porque as fotos eles usaram para falar do relacionamento. E aí as outras coisas lá eles só desmentiram sem mostrar prova nenhuma, sem mostrar nenhuma conversa que possam ter tido com ela, nada. Nada. Só falaram, não mostraram nada. Sobre a dívida, como eu disse para vocês no outro vídeo mesmo, a dívida eles estão fingindo que é algo muito pequeno. Porque a dívida, na verdade, é o mais sério, mas a dívida é a única que eles não têm como provar. Porque se eles não avisaram a menina, eles não têm documento nenhum. E se eles tivessem avisado a menina, eles tinham um documento de aviso de que aquela menina ia ter que pagar depois que ela saísse da agência. Enfim. Depois disso veio o Garoceiro. E o Garoceiro falou que tudo que a Gold Medal estava revelando naquele pronunciamento
na verdade era tudo falso de novo, que ele tinha muito mais fotos para mostrar, ele tinha vídeos para mostrar, ele tinha inclusive uma foto do Kim Soo-hyun de roupa íntima dentro da casa da Kim Se-ron. Então como é que ele vai explicar que ele era só um amigo da família, né? Um amigo da menina, quer dizer. Como é que ele vai explicar que ele era só um amigo da menina? De roupa íntima dentro da casa dela, que o relacionamento deles não era um relacionamento bobinho, de pouco tempo nem nada, e que a parte das fotos das roupas também, tudo lorota, e que a menina tem diários. E aí essa eu acho que é a parte que pega, porque assim, se o garoceiro não mostrar esses diários, vai ficar ruim pro garoceiro, porque é uma cartada muito checkmate, entendeu? É uma cartada muito truco. Se ela tem diários, é só mostrar os diários, porque o diário tem data, né? Senão não chamará diário. Se ela tem diários do começo do relacionamento dela, ela vai ter coisa escrita ali 2015, 2016, 2017, 2018. Que é a época que eles estão falando que não tinham relacionamento nenhum, por quê? Porque é a época que a menina é menor. Se essa menina não tem diário nenhum e o garoceiro vira e mete esse louco, tipo, não, porque ela tem diários e não sei o que, não sei o que, vai ficar meio complicado. Porque imagina que esse garoceiro fala, não, ele namorava com essa menina desde 2016, mas eu só tenho diário aqui de 2021. Pô, garoceiro, não caga da nossa cabeça, né, meu amigo? Não caga da nossa cabeça. Então, eu acho que pro cara abrir a boca e falar que eles têm uma prova tão grande assim, é porque deve ter. Quanto o negócio da tia, ele falou, sim, é amiga da mãe dela, qual é o problema? Tipo, a mesma coisa que eu tô falando, ele também falou, é amiga da mãe dela, qual é o problema? É uma pessoa que conhece a menina a vida inteira. Tá vendo a amiga dela passando pelo que tá passando. Resolveu fazer a denúncia, não tem problema nenhum. Não entendi qual a necessidade de colocarem isso na declaração. Também vieram com mais uma foto, mas eu acho que também assim, ficar mostrando mais foto, sem conseguir provar a data das fotos, nem é interessante. Porque agora a Gold Medalist não tá mais negando um relacionamento. Então, eles vão alegar que qualquer foto que aparecer é de 2020. O que tem que acontecer é, toda foto que vão mostrar a data da foto. E a data da foto foi mostrada, na verdade, pelas fãs chinesas do Kim Soo-hyun ano passado, minha filha. Ano passado. Ano passado, quando a Kim Se-ron liberou essa foto perto da época de Rainha das Lágrimas, que ela tomou mais uma enxurrada de ódio, as fãs do Kim Soo-hyun, as fãs chinesas, fizeram meio que um dossiê para poder mostrar quando tinha sido tirada essa foto. E as próprias fãs chinesas, peguei as fotos do vídeo da Pri, que ela tem um perfil lá no Instagram, é pri.kland. Depois vocês sigam a Pri lá, porque eu não consegui achar exatamente essas fotos que ela achou, então eu trago aqui toda nos créditos para ela. Ela é essa mocinha que tá ali em cima, pri.kland. Depois que isso aqui virar um vídeo, eu coloco o link do perfil dela na descrição. Então, as fãs chinesas já tinham feito um dossiê mostrando que aquela foto lá foi tirada no mesmo dia dessa foto aqui, ó, que foi uma selfies que ele tirou e ele publicou. E ele tá com a mesma roupa. E essa foto foi publicada em 2016. Essa foto aqui é a foto que a agência tá usando, alegando que a camiseta é de 2019. Porém, no dossiê do ano passado das chinesas, já mostrava que não. Olha bem em cima da Pri. Já mostrava que não. Que essa camiseta, a Burpees, ela é de setembro de 2014. E ela foi relançada na China em 2019. Então, aquele site, ele tá falando o quê? De uma nova remessa, de uma nova coleção, porque a camiseta foi relançada. Não significa que essa mesma camiseta não existia antes. Afinal de contas, a primeira coleção com essa camiseta é de setembro de 2014. Pode ser que aquela foto seja de 2019? Pode. A menina tem uma camiseta de 5 anos? Não é proibido, mas concorda que também pode ser uma camiseta de 1 ano apenas e essa menina tirou essa foto em 2015? Então, assim, o que eles estão usando de prova é muito frágil,
porque o que eles estão usando de prova tá caindo. Outro que caiu também é essa foto, que eles falaram que é de 2020. Só que eles encontraram esse óculos em um pacote de presentes de fãs que é de 2013. Então, assim, são fotos que estão aparecendo e que a empresa tá tentando falar que, por conta dessa camiseta, por conta desse blusão, não é, porque são roupas que foram lançadas só mais pra frente, e não é. São todas roupas e adereços que foram lançados mais pra trás. Então, assim, não prova nada, entendeu? Não consegue refutar a informação que essas fãs dele já tinham lançado no ano passado. E por que eu tô falando no ano passado? Porque essa foto aqui foi a foto que a Ceron lançou no passado. E não tem como a gente falar que essa foto não foi tirada no mesmo dia que essa e não foi tirada no mesmo dia que essa, concorda? Essas 3 fotos são do mesmo dia. Então, se essa foto for de 2016, como os chineses já tinham falado ano passado, essa foto também é de 2016. Por fim, no começo, o Garosseiro falou que ele não ia liberar as fotos que ele tinha, não, dele de cueca na cozinha, porque como a empresa falou que ele estava muito mal e não sei o quê, e óbvio, né, que ele tá muito mal. Ia ser estranho se ele estivesse dando risada, né? Aí ia ser realmente assustador. Mas a empresa falou que ele estava muito mal, não sei o quê. O Garosseiro primeiro falou assim, a gente não vai liberar as fotos hoje, porque a família tá querendo ter consideração e não sei o quê. Eu não gostei, porque eu falei assim, Garosseiro, pelo amor de Deus, você não tem muito espaço também pra não provar as coisas que você fala, entendeu? Porque são acusações sérias, a gente também tem que dar pro César o que é do César. Se alguém tá fazendo acusações tão pesadas contra o cara, a pessoa também não tem muito espaço pra não vir com verdade, concorda, gente? Verdade não tem curva, gente. O que a gente tá mais criticando nessa história toda do lado da agência é o tanto de blá 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 que vem do lado da agência. Primeiro não namorou, aí agora namorou, mas não namorou tanto. Aí pega as fotos, fala que é de um ano, sendo que facilmente dá pra provar que é de outro. Então, se a gente tá indo atrás da agência, se a gente tá criticando a agência por conta de verdade não tem curva, porque cada hora fala uma coisa, o Garosseiro também não tem muito espaço pra ficar fazendo, não vou mostrar a foto e não sei o quê. Concorda comigo? Pois então, só que aí depois o Garosseiro calou minha boca, porque ele foi lá e mostrou a tal da foto. Vou botar essa foto aqui só pra fazer um sensacionalismo, né, minha filha? Que tem a bunda do homem na cozinha da casa da moça, lavando uma louça e não sei o quê. Dá pra ver se é ele? Não, não dá. Pode ser uma foto só ali pra criar um suspense, um sensacionalismo? Rapaz, eu espero que ele tenha fotos melhores, porque assim, me jogar uma foto que não dá nem pra ver a cara da pessoa, também fica complicado, né? Também a gente não vai cair tão fácil assim na conversa do Garosseiro. Então aqui pode ser que seja ele, pode ser que não seja. Agora, outra coisa que o Garosseiro mostrou foi o tal do pedido de desculpas que a mãe está exigindo. E aí, no pedido de desculpas, diz assim, quais são os itens que ela quer que o Soo-hyun e a Gold Medalist peçam desculpas. A gente pede que o Kim Soo-hyun confirme que ele estava em uma relação com a Kim Se-ron quando ela era menor e faça uma desculpa formal, oficial, sobre isso. 2. A gente quer uma desculpa oficial da agência Gold Medalist por manipular a mídia nos últimos 3 anos, negando o relacionamento deles, porque também tem isso. Essa não é a primeira vez que estão falando que os dois tinham relação. Tem pelo menos mais 2 outras vezes que tentaram falar que ele tinha... 2 não, 3. Tem pelo menos mais 3 vezes que ficou aí um suspense de será que eles têm um relacionamento? Só que a história caiu rápido. Então ela também tá falando isso. A gente quer um pedido de desculpas pela manipulação que fizeram com a mídia nos últimos 3 anos, negando o relacionamento. E por quê? E por deixarem para falar apenas há 3 dias... para deixarem por falar apenas 3 dias, não. E por há 3 dias atrás, falarem que eles nunca
se relacionaram. Ou seja, eles acabaram de falar que não tinha relacionamento nenhum, aí passa 3 dias, ah, tá bom, vai, tinha relacionamento sim. Foi só sair a foto do cara quase beijando a menina, ah, tá bom, vamos assumir o relacionamento. Por que não assumiu isso 3 anos atrás, 2 anos atrás, 1 ano atrás, 1 semana atrás? Não. 3. A gente pede que vocês reconheçam todas as contribuições que a Kim Sae-ron fez como fundadora da companhia e que peçam desculpas por conta disso. Então, assim, é tudo aquilo que ela tinha falado, que a Kim Sae-ron trabalhou em várias partes da companhia, de graça, sem receber, por estar ajudando os trainees, tá dando alguma consultoria, alguma coisa, alguma aula de teatro, de atuação. Então ela quer que eles reconheçam que ela realmente fez tudo isso e que ela ajudou no lançamento, na fundação dessa empresa. 4. A gente pede um pedido de desculpas oficial sobre terem mandado essa nota promissória de 700 milhões para Kim Sae-ron, porque não era para eles mandarem nota promissória, ou pelo menos mandarem uma nota promissória com uma certa educação, não é mesmo? Não do dia pra noite. Então ela quer desculpa. E esse é o ponto que eu tô falando pra vocês que eu gosto. Ela não tá falando que ela não quer pagar. Ela está falando, eu quero desculpas por vocês terem mandado essa cobrança dessa forma. 5. Aí ela pegou e falou assim, o motivo da gente não ter mencionado o Kim Soo-hyun no nosso pronunciamento, porque lembra que quando ela fez um pronunciamento, ela não tocou mesmo no nome dele, a mãe, que isso aqui é da mãe. Quando ela fez um pronunciamento, ela não tocou no nome do Kim Soo-hyun, ela só estava tocando no nome desse Lee Jin-ho, que ele estava fazendo bullying virtual contra a Kim Sae-ron. E o pronunciamento dela era pedindo respeito a Kim Sae-ron e falando que ela queria a honra da filha dela restabelecida. E aí ela pegou e falou assim, ó, o motivo da gente não mencionar o nome do Kim Soo-hyun na nossa manifestação, né, no nosso pronunciamento, é para focar no Lee Jin-ho e nos ataques, né, individuais que vieram dele. Aí ele falou assim, a família não pede mais nada a não ser uma desculpa oficial do Kim Soo-ho e da agência. 6. Por favor, entendam que para provar que o Lee Jin-ho estava soltando informação falsa, a gente não teve outra escolha além de revelar que a Kim Sae-ron estava em um relacionamento com o Ki Sung-hyun, e isso fez daqui mais para frente ter que liberar as fotos. Então, assim, para desmentir o cara que estava mentindo, eles tiveram que falar, não, ela estava no relacionamento sim. E aí as pessoas começaram a falar, não tava. Eles falaram, ok, para provar eu vou ter que mostrar fotos. E aí mostraram fotos. E aí 7, a gente vai colocar um processo contra o Lee Jin-ho na próxima semana, em algum dia da próxima semana. E a gente quer um pedido de desculpa público e sincero dele, incluindo ficar nos ligando dizendo que ele não sabia o lugar do crematório e pelo o comportamento dele enquanto a gente estava no momento de luto e durante o funeral. Aí ele falou assim, ele pode fingir que isso era só uma tentativa de checar os fatos, mas pra gente isso soou como uma banalização, né? Como se estivessem tirando sarro do sofrimento da família, e que eles ficaram profundamente ofendidos. Porque o cara ficou entrando em contato com a família durante a época de luto, e porque vocês sabem que lá os funerais não são assim que nem os nossos, né? Os nossos duram algumas horas e pronto, vai pro crematório ou vai fazer o enterro. Lá o funeral demora muito mais tempo que o nosso. Tem funeral que demora dias. Então, eles estão falando o quê? O cara ficou ligando pra gente enquanto a gente tava no funeral, velando nossa filha, e ele querendo confirmar a informação disso e daquilo. Tipo, como é que a pessoa não se toca? E você vê também que nesse pronunciamento,
ela em momento nenhum fala, vou processar o Kim Soo-hyun, vou processar a Gold Medalist. Ela também não fala isso, ela vai processar quem? O Lee Jin-ho, porque o que a família alega é que por conta desse Lee Jin-ho é que começou toda essa loucura, assim, o cara nem no falecimento da garota respeitou o falecimento da garota, nem no falecimento da garota deixou a menina em paz. E esse comportamento desse Indy-Ho é que deu o início de tudo isso que tá acontecendo agora. E aí, como eles tiveram que falar e a empresa começou a negar, aí pronto, a empresa entrou no balaio, Kim Soo-hyun entrou no balaio para deixar também, né, de ser besta e ficar negando coisa que não é para negar. Eu acho, meu povo, que estas são as atualizações que a gente tem até o momento. Nem é muita coisa, né, minha filha? Porque é só o quê? A empresa negando tudo, as chinesas negando a empresa e o garoceiro e a mãe falando que querem um pedido de desculpa. O garoceiro disse que fotos e vídeos, e principalmente diários, vem aí. A empresa não sei se vai dar mais algum pronunciamento segunda-feira ou não, porque eles tinham dito que eles iam se pronunciar só na segunda. Do nada eles falaram que eles iam adiantar porque o Kim Soo-hyun não estava bem. Então adiantaram, se vão falar mais alguma coisa ou não. Dona Sabrina aqui, ó, falou, verdade, Dona Sabrina também teve isso. Falaram que ligaram, a agência tá tentando contato com a família. Tem isso também. Obrigada, Dona Sabrina, de me lembrar. A agência tá tentando contato com a família. Aí eu me pergunto, pra que a agência quer contato com a família, né? A gente bem sabe. A agência quer contato com a família e o pai da menina já falou que ele não quer mais contato, que não é para ligarem para ele, não é para entrarem em contato com ele, porque ele não quer falar com absolutamente ninguém. Então assim, gente, eles não estão querendo acordo nenhum, entendeu? Eles não estão querendo, ai não, vamos ver aqui o que a gente faz. Agora que começou, eles estão querendo ir até o final. Eles vão expor todo mundo que expôs a filha deles, pelo que eu tô entendendo. Todo mundo que ferrou com a vida da menina, eles vão acabar jogando no balaio, porque as pessoas vão acabar aparecendo na história. Se começar a negar coisa que não é pra negar, pelo que eu tô entendendo, vai até o fim. E é isso. Daqui 2 dias, é possível que a gente tenha mais alguma coisa. E aí a gente volta. E aí a gente coloca vocês a par novamente do que está acontecendo. Belezinha, Creuza? Essa história, menina, quanto mais cava... Parece que no fundo do poço tinha um alçapão, né? E aí, ó, continua descendo. Que loucura. Mas tá bom, vamos esperar o melhor dessa história, vamos esperar que o Kim Soo-hyun melhore, né, gente? Porque a gente também não tá querendo aqui o pior de ninguém, a gente só tá querendo que as pessoas paguem e respondam pelo que elas fizeram. Vamos esperar tudo de melhor, vamos desejar tudo de melhor pra família e que essa menina possa descansar em paz, gente, porque, pelo amor de Deus... Sabe? Mas, sinceramente, eu acho que se fosse da minha família eu fazia a mesma coisa, gente. Porque ela precisa descansar em paz, mas as pessoas precisam saber o que fizeram com ela, entendeu? As pessoas precisam saber o que fizeram com ela. Um beijo pra você, fica bem. Tchau, tchau.